Senhor presidente, eu venho aqui nesse momento porque segunda-feira eu me vi envolvido num episódio covarde, numa tentativa de difamação, de destruição de reputação da minha assessora de imprensa e responsável pelo meu trabalho gráfico e de rede social, a Fernanda, porque ela publicou uma matéria denunciando uma jornalista do Estadão. A matéria que não é de autoria dela, mas é, na verdade, uma matéria que foi produzida por um jornalista estrangeiro e que ela apenas reproduziu. E o Estadão, numa tentativa de desqualificá-la, porque não consegue desqualificar a mensagem, então quer desqualificar o mensageiro, porque os áudios que ela divulgou são muito claros e são indefensáveis, decidiu atacá-la porque ela é assessora de um deputado do PSL. É assessora de um deputado do PSL, sim, e esse deputado do PSL tem muito orgulho de tê-la como assessora, porque ela é muito competente. Só que, como o nosso presidente sempre cita, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu creio que quem tem a verdade ao seu lado não precisa ter medo da mídia, não precisa ter medo do Estadão, e eu vou aqui fazer uso da tribuna dessa casa para explicar, ponto a ponto, toda a narrativa que ocorreu, como o Estadão mente e tenta silenciar um jornal menor do que ele, que é o Terça Livre. Um jornalista belga, sob o nome de Jawad Halib, que publica numa plataforma francesa, estava fazendo um estudo sobre a relação da mídia com o governo. E ele tomou o Brasil como elemento de pesquisa. Selecionou uma repórter que atacava constantemente o governo Jair Bolsonaro e decidiu falar com ela. Mandou um dos seus investigadores se passar por um estudante que dizia que queria fazer um estudo universitário e lhe fazer perguntas. E ele divulgou esses áudios, mostrando que a jornalista diz que sua intenção é arruinar o governo Bolsonaro e mostrando também a jornalista dizendo que obteve documentos do COAF por meio de vazamento ilegal, o que é crime não por parte da jornalista, mas por parte de quem vazou. Artigo 325 do Código Penal. E esses áudios foram divulgados, essa matéria repercutiu nos Estados Unidos, no jornal The Washington Times, e repercutiu também no Brasil, que é o país em questão, através do Terça Livre, que reproduziu a matéria e divulgou os áudios. E eu faço questão aqui de trazer os áudios, eu quero ver o Estadão provar que os áudios são mentirosos, porque em nenhum momento o Estadão questiona os áudios ou a veracidade dos mesmos. Eles tentam desqualificar de maneira covarde a repórter Fernanda Salles. You're doing only this case. I think my life is destroyed. I only do that. I think third days doing only this case because this case can compromise, can ruin Bolsonaro. Ela diz que se dedica exclusivamente a esse caso porque este caso pode comprometer ou arruinar Bolsonaro. Because. Por quê? Qualquer um que tenha feito escolinha de inglês no primário sabe o que because significa, não é o Estadão que vai mudar a língua inglesa agora. E o outro áudio que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Can I just ask, you said that it's like a financial thing. Is that it's like a government organization or it's like a private one? Government organization. Government organization. Can I ask what it's called? The name is COAF. COAF. C-O-A-F. Just like a Yes, I have this document. It's document. It's not public, but we have. It's not public, but journalists used to receive from sources these documents. Isso aqui ela dizendo que os documentos não são públicos, mas que os jornalistas recebem de fontes dentro do COAF. As fontes incorrem no crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, e é preciso investigar quem são essas fontes, quem são esses funcionários públicos que estão cometendo crime no exercício de sua função. Aí, eu vou pedir um acréscimo de tempo só para eu poder encerrar a linha de raciocínio. Aí, a plataforma onde o jornalista belga publica, o Mediapart, publicou o seguinte tweet:
Mediapart se solidariza com a jornalista Constança Rezende, vítima de ameaças. As informações publicadas no clube de Mediapart, que serviram de base para o tweet de Jair Bolsonaro, são falsas. O artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal. Aí veio o pessoal da Constância, o pessoal do Estadão, dizer, aí, ó, o jornal francês disse que é mentira, o jornal francês não é responsável pela matéria. A matéria foi feita por um jornalista independente e eu trago aqui a resposta dele. A Mediapart disse no Twitter que a informação publicada em seu site era falsa. Eu os convido a perguntar, a cavar, como costumam fazer, antes de fazer tal julgamento. Questionar nossa investigação e nossa integridade. Como eles podem alegar que minhas informações ou fontes são falsas quando não têm informações? Eles têm o direito de expressar sua solidariedade para com o jornalista em questão, mas não questionar meu profissionalismo ou da minha equipe. Não é porque o artigo é, neste caso, favorecido por Bolsonaro, que eles têm o direito de se levantar como defensor de um jornalista acusado. Alguns meios de comunicação brasileiros me acusam de publicar informações falsas. Convido-os a consultar com os interessados. Pessoalmente, eu apenas informei o público. Eu sou tão livre quanto Constança Rezende para publicar minha investigação com base em fatos reais e verificados, bem como em evidências físicas, como gravações de áudio. Eu não esperava esse aumento da mídia na twittosfera, mas isso prova que todos os dias o público forma opiniões, pontos de vista, preconceitos sobre seus parentes, vizinhos, sobre os produtos vendidos no supermercado, na política, na ecologia, religiões, enfim. E ele segue o texto aqui. Para concluir, por favor. Para concluir, eu acho que esse episódio deixa claro que a grande mídia tem sim a intenção de atacar o presidente, como foi expresso pela jornalista Constança Rezende, e termino com algo que foi publicado pelo professor Olavo de Carvalho no Diário do Comércio, no dia 7 de dezembro de 2012. Os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação, numa escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje por missão principal ou única tornar a verdade inverossímil ou inalcançável. Qualquer pessoa que tenha os jornais e a TV como sua fonte principal de informação está excluída in limine da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias. Nós não vamos ser calados pela grande mídia. Liberdade de imprensa não é liberdade para um veículo gigante como o Estadão tentar censurar um veículo independente como Terça Livre e a jornalista Fernanda Salles.